1 Coríntios 3, nós vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Queridos irmãos, disse o apóstolo Paulo, estou lhes falando como se na vida cristã vocês ainda fossem apenas criancinhas que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios desejos. Tenho precisado nutri-los com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte, e mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Fecha os teus olhos, Pai, fala conosco nessa noite, dá-nos espírito de revelação, dá-nos sabedoria, dá-nos compreensão acerca da Tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Irmãos, eu queria falar como eu queria que todos os irmãos tivessem, mas nunca estão. É para quem está aqui que vai ouvir, amém? Eu queria falar sobre o preço de ser discípulo de Jesus. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é ser discípulo de Jesus. São coisas que complementam uma às outras, mas elas não são iguais. O primeiro evento que ocorre quando alguém recebe revelação de quem Jesus é o novo nascimento. Com o novo nascimento nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a fé para crer, amém, irmãos? Porque a fé vem de Deus. Recebemos também um novo coração, recebemos uma nova natureza, a natureza de Deus vem habitar em nós, recebemos o amor de Deus derramado no nosso coração. É muitas coisas, é muita capacitação que a gente recebe quando nasce de novo. Mas esse novo nascimento não tem nada a ver conosco, é graça pura de Deus. Quem concorda comigo? Mas ser discípulo, aí não, aí você tem que resolver no seu coração se você está disposto a pagar o preço. Eu vou dizer mais, você tem até que calcular se para você é vantagem ser discípulo de Jesus. Quem disse isso foi o próprio Senhor. Nós vamos ler alguns textos aqui ainda, mas você vai perceber que para ser discípulo você tem que calcular se vale a pena para você. Porque se converter, ser filho de Deus, ser um teknon de Deus, no grego, se você ler no grego o Romanos capítulo número 8, você vai perceber que lá existem duas palavras que o significado em português é o mesmo. A tradução em português é a mesma, mas o significado não são iguais. Às vezes a Bíblia refere filho de Deus, você como filho de Deus, como teknon. E às vezes a Bíblia refere você como filho de Deus, como huios. Repita comigo, teknon e huios. Então, por exemplo, no capítulo número 8 de Romanos, você vai ver essas duas palavras lá, que no grego tem significados totalmente diferentes. Mas na tradução aí da sua Bíblia está tudo filho de Deus, mas não é assim. No grego teknon, é um filho que acabou de nascer. Quem está me ouvindo ainda? É um bebê na fé. Um teknon é alguém que ainda está tomando leite. Mas o huios de Deus é aquele que já come comida sólida, ou seja, é guiado, orientado pelo Espírito Santo. É alguém que negou a si mesmo, negou os seus desejos, suas vontades, seus pensamentos, e agora está alinhando a sua vida com Cristo, e está a caminho de ficar parecido com Jesus. No final, irmãos, preste atenção, entre a cruz e a ressurreição tem o discipulado. Repita comigo, entre a cruz e a ressurreição tem o discipulado. Então nós não podemos adiar essa fase, nós não temos como
né, não entrar por essa fase. Você pode até correr o risco de não entrar na fase, mas não será recompensado, pelo contrário, será disciplinado pelo Senhor. Olha, eu te digo com toda franqueza, com toda a convicção do meu coração, a maioria dos crentes serão disciplinados, a maioria dos crentes não receberão recompensa qualquer da parte de Deus, a maioria deles, principalmente nós brasileiros. Os chineses estão morrendo por causa do evangelho hoje, milhares e milhares estão presos, a televisão não fala, você não vai ver televisão falar isso, os jornais não falam nisso, mas agora mesmo na China, na Coreia do Norte, em muitos lugares, cristãos ainda estão sendo perseguidos e mortos por causa do evangelho. Esses sim serão recompensados. Esses sim são crentes maduros. Aqui no Brasil também tem muitos crentes maduros. Qual é a perseguição que a gente vive aqui? É uma perseguição ideológica, é uma perseguição no campo das ideias, é uma perseguição, né, no campo da vaidade, da embriaguez com as coisas da vida. É muito bom ter carro, é muito bom trabalhar, é muito bom conquistar as coisas, mas olha, nós precisamos, como filhos que queremos ser maduros diante de Deus, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Ouça o que eu vou te falar, irmão. O filho maduro é o filho que, preste atenção, mesmo sendo filho, se torna servo. Repita comigo para você não se esquecer. O filho maduro é aquele que se torna servo. Tá vendo? Você é livre. Se você não quiser ser servo de Cristo, fique à vontade. Se você é filho de Deus, você está salvo do inferno, e por fim você vai ressuscitar, mas não para receber galardão. Mas se você quer ser um filho maduro, você precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus, ser servo de Cristo Jesus. Só quem vai ser recompensado, só quem vai ser reconhecido diante de Cristo é aquele que se tornou servo enquanto estava no corpo. Quem está compreendendo o que eu estou falando? O apóstolo Paulo também vai dizer, abra sua Bíblia comigo, vamos ler vários textos. Efésios 4:11. E ele mesmo deu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, que também são mestres. A responsabilidade deles é preparar o povo de Deus para o trabalho de servir. Repita comigo, para o trabalho de servir. Está vendo? Qual é o auge do tecnon? Servir, ser servo. O texto continua dizendo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então uns servindo aos outros, vão se tornando servos uns dos outros, edificando uns aos outros, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do completo e correto conhecimento pessoal do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa, conforme a imagem de Cristo. Nesses dias, irmãos, o que Deus tem falado ao meu coração é que nós precisamos correr a carreira, nós precisamos combater o bom combate da fé e buscar de Deus a maturidade espiritual. Amém, irmãos? Nós precisamos parar de ser como crianças na fé. O texto continua dizendo o seguinte: então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossas opiniões sobre o que acreditamos. Olha a fé emocional das pessoas hoje, é criança na fé, fé emocional, porque alguém nos falou algo diferente. Na internet eu vi diferente, o outro irmão lá disse diferente, aquilo tocou meu coração, e eu senti um arrepio, e porque senti o arrepio, aí muda a maneira de crer, a maneira de pensar, não com base na escritura, não com base no estudo profundo, buscando do Espírito a compreensão da palavra, mas porque alguém disse. Quem está compreendendo, diga amém. Cuidado com a opinião, irmão, isso é coisa de menino. O que acreditamos porque alguém nos falou, ou algo diferente, ou porque alguém tem nos enganado, fazendo a mentira parecer como a verdade. Muito crente enganado, pessoas enganando cristãos,
fazendo com que as mentiras pareçam verdade. Pelo contrário, disse o apóstolo Paulo, mantendo a verdade em amor, no falar e no viver. Repita comigo, mantendo a verdade em amor, no falar e no viver. Paulo continua dizendo, cresçamos em tudo, para ser cada vez mais como Cristo, que é o cabeça de todo o corpo, a igreja. Aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? Irmão, nós precisamos crescer. Nós precisamos de sermos como bebês espirituais, que às vezes nada se difere a um escravo, ao mundano. Tem crente que parece mais um 007 evangélico, não parece crente, não tem atitude de crente, não tem comportamento de crente, não fala como crente. Aqui na igreja até que fala, mas no dia a dia não parece um cristão. O Senhor está dizendo, é tempo da gente buscar maturidade. Vamos parar de ser ruim, vamos parar de ser tecnons, filhos infantis, crianças, e vamos correr a carreira da maturidade espiritual. Vamos parar de ser egoístas, avarentos, inconstantes. Tem uma coisa que eu acho terrível num cristão, é a inconstância. A Bíblia está cheia de textos dizendo, persevera, persevera na oração, persevera na palavra, persevera na fé, persevera no amor, persevera, não, sabe, tudo nós precisamos perseverar, irmão. Persevera em congregar. A Bíblia vai falar que o cristão genuíno, o cristão que nasceu de novo, ele precisa perseverar na oração, na comunhão, no partir do pão, na intercessão, na busca do conhecimento da palavra. Paulo chega a dizer o seguinte, eu não julgo ter alcançado alguma coisa, pelo contrário, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por isso. Nós precisamos, irmãos, avançar. Eu estou cansado de irmãos que têm uma fé barata, é uma fé emocional. Nós precisamos avançar no conhecimento de Cristo Jesus. O que difere uma criança madura, quer dizer, um homem maduro de uma criança? É o egoísmo. As crianças amam porque as pessoas, o tio dá, a mãe dá, não é assim? O amor de criança é um amor emocional apenas. É o amor de Pedro. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Era um amor emocional. Mas nós que estamos aqui, irmãos, há muitos anos ouvindo a palavra, nós precisamos avançar na fé e no amor. Nós precisamos avançar no conhecimento de Cristo, para termos uma fé inabalável, um amor que se parece com o amor de Deus. Se eu fosse você, eu glorificava o Senhor por isso. Nessa noite, Jesus está nos convidando. Há um convite de Deus aqui nessa noite. Sabe qual é o convite? Para você entregar novamente a sua vida para Jesus e viver uma vida de dedicação e consagração. Uma coisa é a santificação, outra coisa é a consagração. O cristão precisa fazer as duas coisas: santificar e consagrar. Repita comigo: santificar e consagrar. Nós precisamos caminhar na edificação do corpo, santificando-nos a nós mesmos e consagrando as nossas vidas ao Senhor. É bonito quando a gente vê alguém consagrado na sua área. Um médico consagrado é um médico que se dedica. Um funcionário consagrado é um funcionário que se empenha. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Que tem cargo por aquilo que ele foi chamado a fazer. Olha aqui para mim, Jesus está à procura nessa noite crentes dedicados, crentes consagrados, crentes que vão se entregar totalmente. Para ser discípulo tem que entregar tudo. Para ser filho de Deus, você só tem que abrir a boca e receber. Mas para seguir a Cristo, você tem que deixar tudo, negar a si mesmo, as suas vontades, e seguir ao Senhor Jesus. Mateus 28, Jesus disse o quê? Enquanto vocês estão caminhando, vão e façam discípulos de todos os povos, de todas as nações,
no ambiente de trabalho, faça discípulos, e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a obedecer tudo que eu tenho ordenado a vocês. E não esqueçam disso: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Que coisa linda! Nós precisamos, irmãos, fazer discípulos. Nós precisamos ensinar as pessoas que elas precisam obedecer às ordens do Senhor. Repita assim bem forte, diga: eu preciso, como discípulo de Cristo, obedecer às ordens do Senhor. Jesus disse: vocês dizem que me amam, mas não me amam, porque quem ama, guarda a minha palavra. Quando Jesus chamou os seus discípulos, os instruiu claramente sobre o custo que eles teriam nessa escolha de o seguir. Pessoas de coração dividido, pessoas com coração dúbio, pessoas que são como Raimundos, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé inclinando para o espírito, outro pé inclinando para a carne, ainda não se comprometeram como deveriam. Nessa noite o Senhor nos faz um convite: se você quiser vir após mim, vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque no meio da cruz para a ressurreição, para a recompensa, para a glória de Deus, há um caminho a trilhar. Esse é um caminho de renúncia, esse é um caminho que nos leva à maturidade. Olha que coisa extraordinária: na cruz Deus revelou a fé, na ressurreição o Senhor nos revela a esperança, colocou em nós a esperança da ressurreição. Mas da cruz para a ressurreição, o amor de Deus foi derramado no nosso coração, para a gente caminhar no caminho apertado. Alguém está me ouvindo, irmão? Amém. Deus colocou o amor dele no seu coração. Tudo que Deus te pede, Ele já colocou dentro de você. É por isso que é possível vencer na vida cristã. É possível ser mais do que vencedor em todas as coisas. Sabe por quê? Porque tudo que Deus te pede, Ele mesmo faz através de você. Tudo que Deus te pede, Ele mesmo te capacita a vencer. Você precisa vencer um pecado, olha aqui para mim: Deus já colocou a força dentro de você. Você pode dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Precisa vencer a si mesmo, é um egoísmo, é uma falta de amor, é uma falta de perdão. Tudo isso está disponível dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Para ser discípulo de Cristo, olha uma coisa extraordinária aqui: é preciso estar disposto a confessá-lo diante dos homens. Repita comigo: para seguir a Jesus, precisamos estar dispostos a confessá-lo diante dos homens. Lembra, Jesus disse isso: todo aquele que me confessar, não só com os lábios, mas com atitudes, com comportamento diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O que Jesus vai falar? É filho de Deus, mas não é meu servo. Eu creio nisso. Eu creio que a salvação é eterna, irmão. A salvação do Espírito é eterna, mas a salvação da alma é um processo, e a maioria dos cristãos estão perdendo a alma. A maioria dos cristãos estão com a alma bagunçada, e o diabo tem aproveitado tanto disso, porque diz: tudo bem, o Espírito está pronto, mas tua alma é fraca, então eu vou amassar você, eu vou fazer com que você seja um fracassado, dê mau testemunho, seja um péssimo cristão até o último dia. Quero profetizar que essa vergonha nós não vamos passar. Deus está levantando aqui ruios de Deus, homens e mulheres maduros do Senhor. Levanta a tua mão, irmão, receba a força do Senhor. O Senhor não vai permitir. Eu quero profetizar nessa noite: o Senhor vai te livrar do tropeço, vai te livrar da queda. Se você se humilhar no tempo do Senhor, Ele vai te exaltar. Qual é o tempo de exaltação? É na glória de Deus. Fica esperando exaltação aqui na terra, não, irmão. A nossa recompensa está no Senhor, está quando Ele voltar. Alguém está compreendendo? Ele vai dizer: servo bom e fiel.
fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Então, irmão, fica na cruz, fica onde Deus te colocou, continue caminhando no caminho apertado. São poucos que caminham nesse caminho. As pessoas preferem o caminho largo, o caminho da argumentação da alma, o caminho das facilidades, o caminho da felicidade. Jesus não prometeu felicidade desse jeito. A felicidade que Jesus promete, preste atenção, é uma felicidade espiritual. Ele diz: felizes são os perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Está vendo? Felizes são os misericordiosos, felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. A recompensa, irmão. Felizes são os humildes de espírito, aqueles que ouvem a Deus, aqueles que se submetem ao governo do Senhor. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra no reino de Deus. Olha o que Jesus também disse aos discípulos, Mateus 10, 34: não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não. Ué, pastor, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Pois é, pressão. Ali é um outro contexto. Essa paz é interior, amém, irmão? Essa aí você recebeu. Mas Jesus está dizendo que existe outro tipo de paz. Preste atenção: não vim trazer paz à terra, pelo contrário, vim trazer espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai, a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama mais o filho, a filha, o esposo, a esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem está ouvindo isso, irmão? Então, para ser discípulo de Jesus, tem que confessá-lo diante dos homens. Para ser discípulo de Jesus, preste atenção, tem que estabelecer uma prioridade. Quem é a prioridade na sua vida? Vamos lá, quem é a prioridade na sua vida? Falar é fácil, né? Mas e na prática? Quem é a tua prioridade? É tua família? Mais cedo ou mais tarde? Na verdade você já está fora. Você não é discípulo de Jesus. Se sua prioridade é família, você não é discípulo de Jesus. Se sua prioridade é trabalho, você não é discípulo de Jesus. Se sua prioridade é fazer suas coisas, é cumprir a sua vontade, você nunca foi, talvez nunca será discípulo de Jesus. Pode até ser filho de Deus, pode até ir para o céu, mas vai arrastado. E vai, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo número 3, como é salvo, como passando pelo fogo. As obras são trapo de imundícia, a obra é palha, feno e madeira, tudo que faz, o Senhor não reconhece, porque não é discípulo, apenas filho de Deus, é salvo, vai para o céu. Mas Jesus vai dar um carão e dizer: servo mau e negligente, coloquei para você fazer e você não fez. Quem está me ouvindo, irmão? Isso é palavra de Deus. Servo. Aí você vai falar: ah, pastor, não, isso aí já vai para o inferno. O que é isso? Jesus vai chamar alguém de servo, se não é cristão, é um servo mau. Todo mundo é servo de Cristo, mas uns são servos maus e outros são servos bons. Então, servo mau e negligente não receberá recompensa e receberá disciplina. Mas nós queremos ser aqueles que, quando o Senhor vier, nós estaremos de pé na sua presença, não pelos nossos méritos, meus irmãos, mas porque confiamos na graça do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu fiz mais do que todos os apóstolos, mas não por minhas forças. Foi a graça do Senhor que me sustentou, me salvou, me colocou de pé e me deu graça para fazer toda essa obra. Para ser discípulo de Jesus, é preciso estar disposto a carregar a cruz.
O apóstolo Paulo escreveu em Atos 20, dizendo o seguinte, verso 24: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira, terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo diz: não tenho minha vida como preciosa, o que eu quero é terminar minha carreira. Se eu morrer é lucro, se eu viver é para Cristo. Amém, irmão? Olha, isso é ser discípulo. A sua salvação não custou nada para você, só para o Filho de Deus. Mas ser discípulo vai te custar tudo. Ouça o que eu vou te falar. Você vai sair dessa noite com essa palavra no seu coração. Se você quer ser discípulo de Jesus, eu quero perguntar: não seja hipócrita, não seja mentiroso aqui dentro. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Você quer mesmo? Quantos aqui querem? Vamos lá. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Sua salvação não custou nada, mas ser discípulo dele vai te custar tudo. De vez em quando você vai aborrecer pai, vai aborrecer mãe, vai aborrecer esposo, vai aborrecer todo mundo por causa de Jesus. Alguém vai dizer: mas você é fanático, tudo para você é igreja, tudo para você é reino de Deus. Pois é, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, vale mais agradar a Deus do que aos homens. Alguém está compreendendo, irmão? Fica na cruz, vai fazer a vontade de Deus. Muitos aqui sofrerão perseguição. Paulo diz: quem quiser ter uma vida piedosa, quem quiser fazer a vontade de Deus, vai sofrer perseguição. O apóstolo Paulo chama Timóteo e diz: olha, Timóteo, não é brincadeira não, Timóteo, sofre comigo. 2 Timóteo capítulo número 2, sofre comigo, Timóteo, como um bom soldado de Cristo, porque nenhum soldado, repita bem forte isso, nenhum soldado em guerra se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Olha aqui para mim, nós estamos numa guerra, meus irmãos. Você está brincando de ser crente, o diabo não está brincando. Você está achando que congregar aqui, vir para um culto, né, fazer sua oraçãozinha lá, isso é bom? Não, irmão. Nós estamos numa guerra, nós precisamos estar atentos, nós precisamos caminhar o caminho do amor, o caminho estreito. Nós precisamos combater o bom combate da fé, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. Mas olha aqui para mim, maior é aquele que está conosco. O nosso general é Cristo, e nós precisamos seguir os seus passos. Quem seguir os passos do Senhor não será confundido. Quem seguir os passos do Senhor, preste atenção, será recompensado no último dia. Quantos querem amar o Senhor acima de todas as coisas? Na vida cristã, não é Jesus que se encaixa na sua vida e nos seus planos, mas é você que tem que se encaixar na vida dele e nas suas exigências e nos seus planos eternos. Na vida cristã não é você que chega com papel e escreve uma carta para Deus. Não, você traz o papel e a caneta e diz: Senhor, escreve, para que eu possa fazer a tua vontade. Alguém está me ouvindo? Então não vem para cá trazendo escrito uma carta para Deus, dizendo: ó, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Não, Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Vamos nos colocar em pé, irmãos.